para os pecados em apresentações, tanto na vida acadêmica quanto no trabalho, tá? Primeiro pecado, e esse, minha gente, eu quero que vocês distribuam a palavra por aí, espalhem a palavra. Pessoa atrás do slide. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que numa apresentação você está à frente do slide. Fechado? Não é o slide que está à sua frente. A nossa lógica é invertida, né? As pessoas passam dias preparando as telas e elas só ensaiam na véspera, na noite anterior à sua apresentação. Mas, na verdade, slide é apoio visual. Pensa na metáfora do TED, do TEDx. A apresentação está lá e de tempos em tempos uma frase ou uma imagem perdida vem. Mas ela é apoio visual, igual a gente vê na televisão, certo? Pessoa à frente do slide contando a história. Por essa razão, anota aí um extra. Quando você começar uma apresentação, nunca comece já projetando o slide. Tome tempo, online ou presencial, para ter contato com as pessoas, dizendo, olha, levo X minutos para contar para você nossas pesquisas recentes sobre tal assunto. Este conteúdo vai ter essa sequência. Ou quando é online, né? Coloque-se disponível, olhe para as pessoas, para que elas consigam gerar conexão com você. Então, o primeiro pecado é pessoa atrás do slide, não comunicando o seu protagonismo. Segundo, esse, minha gente, vai salvar a vida e a lavoura de vocês. Qual é o principal erro que eu sempre vejo com pessoas fazendo apresentação? É o seguinte, a pessoa vai lá ler um gráfico, e o gráfico tem a evolução de vendas durante um período. Aí ele lê, olha, o nosso ticket médio aumentou X%. O nosso volume de vendas diminuiu tanto. E aí eu dou enter e passo para o próximo slide. Não. Sempre que você ler dados e fatos, ao final, antes da transição, diga algo como, o que estes dados nos mostram? Que o cliente está comprando mais, está comprando melhor, que a gente está acertando no upsell, aumentando o ticket de vendas, mas que o nosso número de transações caiu, o nosso volume de ligação, né, a nossa central de atendimento recebeu menos contatos. Ou qualquer que seja a informação, gente, termine um slide que tenha dados, gráficos, projeção, dizendo, o que isso nos mostra, como isso se traduz, como isso se imprime na vida real. Ah, Karina, eu não faço isso, eu leio o slide, todo mundo sabe ler, tá? Então, o que a gente faz? Venham comigo, observem este ponto importante, esse highlight, esse outro ponto importante. A partir daí, feche com o que isso nos diz. Como é que a gente age com relação a isso? Como é que a gente se posiciona a partir daquilo que nos dizem os dados, certo? Vale ouro. E muda totalmente a sua apresentação. Outra coisa importante, gente, é ler dados, né, quando isso acontecer e for necessário para você, com alguma empolgação. Porque tem gente que vai tão chateado falar de análise que, pelo amor de Deus, certo? Terceiro pecado da comunicação, e ela é da comunicação visual. Layout de centavo. Quando você for procurar imagens, procurem imagens vetorizadas ou fotografias. Procurem imagens menos infantis, certo? Outro pecado, não use imagens que tenham marca d'água. Por quê? A imagem que tem estes elementos mostra que a gente não pagou o banco de imagens, né? Tem um ruído aí visual e de credibilidade do teu material. 3. 4. Esse é conhecido, gente. Eu professo essa fé desde que eu existo, junto com o pecado 7, mas vocês continuam fazendo e me chateando, tá? Não fale com miserinhas. Eu vim aqui falar rapidinho, eu vim aqui falar um pouquinho. Olha, eu vou falar um pouquinho para vocês de tal assunto. Vim falar sobre esse tema. Trago para vocês atualizações sobre isso. Trago para vocês qual tem sido a nossa evolução nesse assunto. Não preciso falar nem um pouquinho e nem rapidinho. Como quem está pedindo licença, desculpa por estar ali, por ocupar o tempo das pessoas. Valorize o seu passe e aquilo que você tem a dizer antes de qualquer coisa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tal assunto. Não. 5. Falta de interação com quem te escuta, tá? Vocês percebem que de tempos em tempos eu pergunto onde é que vocês estão, se vocês estão me escutando. Assim, de tempos em tempos, façam o seguinte, perguntem para as pessoas se tudo bem até aqui, se ficou claro até aqui. E aí eu quero pegar carona no 6º pecado já, que é, em vez de dizer, você entendeu? Procure dizer,
Eu fui clara? Eu me fiz entender? Por quê? Você traz de maneira gentil a responsabilidade para você. Fechado? Então, interaja com as pessoas, abra para perguntas, comece perguntando para as pessoas o que elas precisam aprender, feche perguntando o que ela leva. Sempre que você quiser aferir a compreensão, prefira dizer... eu fui clara? Me fiz entender? Tranquila até aqui? Ao invés de dizer você entendeu? Porque eu dou a entender que se a pessoa não entendeu, o problema está ali nela, né? Na compreensão dela. Sutil, mas muito gentil para quem faz. 7 e último, antes de eu tomar mais alguns minutos para contar para vocês o que é que tem de novo no Diga Lá, porque afinal de contas eu quero todo mundo comigo nessa temporada. Falta de fechamento. Toda apresentação, minha gente, e isso pode ser uma live, um vídeo ou uma apresentação de slides, ela pode fechar ou com um chamado para ação, que é participe assim, faça parte assim, integre o movimento conosco, ou pode gerar uma reflexão. Isso é importante por razões A, B e C, isso é fundamental e o mercado está de olho nisso, né? Temos que olhar para essa questão, temos que trazer transformação para ela, ao invés de dizer. Então, gente, então era isso. É tão bom quanto ficar falando, e aí, o que acontece? São muletas que não comunicam. Não termine com então é isso. Nos stories, eu tenho amigos que me fazem ter síncope nervosa, porque ficou tentando. Então, gente, então é isso, né, gente? É isso. O que é tipicamente a síndrome de quem não planejou a fala ali no momento e não sabe como ir embora. É quem não sabe ir embora da festa. Então, nunca fechamos com é isso. Ok?